Fala pessoal, tudo bom? Na aula de hoje a gente vai dar uma olhadinha em configuração de segurança, prevenção de intrusão e QoS. Meu nome é Fábio Pivari e eu sou empreendedor da Easy Soluções. Bora pro vídeo. Legal, vamos ver agora a prevenção de intrusão. Bom, o que a prevenção de intrusão basicamente faz? Todo pacote que sai, na verdade todo pacote que entra ou todo pacote que se movimenta na rede, ele tem um cabeçalho, certo? Então essa prevenção de intrusão nada mais faz do que abrir esse cabeçalho e verificar as informações que tem dentro, certo? Então, se tem destinatário, se tem a quantidade de bytes correto, se tem algum arquivo corrompido, arquivo não, né? Se tem algum bit corrompido lá dentro. Então, ele separa em níveis, tá? Aqui você tem o poder de colocar alta severidade, média ou baixa severidade. O que ele faz, tá? Então no caso aqui, alta severidade, ele está registrando e dropando esses pacotes. Média severidade, ele só registra e baixa severidade, ele não faz nada, porque às vezes falta, né, alguma informaçãozinha, alguma coisa assim, mas o Kera identifica que é coisa pouca, que não é coisa que vai ser tão absurdo, né? E consegue passar. Bom, aqui você tem como adicionar algumas assinaturas ignoradas, tá? Então você verifica lá nos IDs o que é que está passando e o que não está passando, vamos dizer assim, e você consegue ignorar esse esse drop, né? É, por mais que esteja faltando coisa, você consegue ignorar o drop. Bom, ok. A atualização, a prevenção de intrusão é mais focada nisso mesmo, mais focada em ataque, mais focada em pacote mal intencionado, tá? Configuração de segurança, a gente aqui vai para o filtro MAC, tá? Que é aquele filtro que a máquina só vai poder se conectar na rede se tiver com o Mac cadastrado. Então aqui eu tenho dois jeitos, tá? Eu tenho como habilitar o filtro, óbvio, e aí impedir computadores listados ou só permitir computadores listados. Então eu adiciono o Mac aqui e a descrição. Então todos que tiverem adicionados aqui, esse computador não entra mais. Então, por exemplo, teve um funcionário que trouxe uma máquina da casa dele e está jogando na rede. E você pegou por aqui por causa do tráfego alto. Pega o Mac dele, vem aqui em impedir computadores listados na lista e adiciona o Mac dele aqui. E aí tem N formas de fazer isso, né? Porque você pode bloquear o usuário, você pode colocar uma cota para o usuário, você pode bloquear o IP daquela máquina do usuário, mas aí ele troca o IP na mão, porque o usuário ele é esperto. Então ele troca o IP na mão, né, coloca o IP na mão e aí ele volta a trabalhar, né, a fazer o que ele estava fazendo com a máquina. Então, habilitando aqui pelo filtro MAC, não adianta, pode fazer o milagre que for, não vai mais conectar na rede. Certo? IPv6 que a gente não trabalha ainda, mas está bloqueando os túneis aqui. Tá. Zero Configuration Networking. Não habilito isso, porque tem coisas do Kerio que eu acho que é meio que desnecessário. Então isso aqui é uma das coisas que não vejo por onde pode ajudar a gente, tá? Limite de conexões. Isso é interessante, tá? Limitar o máximo de conexões simultâneas por endereço IP. Às vezes, o que é normal? Quando a máquina pega algum tipo de vírus, é muito normal ela tentar várias conexões para enviar as informações que ela pegou, principalmente se for trojão, se for spyware. Então, esse número de conexões é interessante você deixar ele por volta de 1.000 conexões, de 600 a 1.000 conexões, porque a primeira coisa que acontece quando a máquina pega um vírus é ela estourar o número de conexões, mas assim, muito bruto, sabe? Coisa de 5, 10 mil conexões aí. Então você tendo um limite máximo aí de 1.200 conexões, mais ou menos, é interessante, tá? Então aqui nessa página você consegue fazer esses limites de conexões aí, certo? Diversos, aqui a gente vai ter o anti-spoofing
E o registro do anti-spoofing, né, que eles estão chamando de anti-sabotagem aqui, que é exatamente aquilo que eu falei. Um IP externo tentou acessar a porta 1, a porta 2, a porta 3, a porta 4. A hora que ele chegar na porta 5, esse IP externo é automaticamente bloqueado, tá? Porque ele vai ver que o IP externo, né, entre aspas, está mal intencionado e vai bloquear o IP justamente para ele não fazer mais isso, né? Para ele não ter mais esses ataques aí. Bom, gerenciamento de largura de banda, esse aqui basicamente todo mundo conhece, que é o nosso querido QoS, né? Uh, Aqui você consegue, tem um exemplo muito claro disso aqui, que é uma regra SIP que já vem pré-configurada. Aqui você consegue definir ou reserva ou limite para determinada configuração, tá? Do determinada configuração não, determinado serviço do carrier, tá? Do carrier da empresa, no caso, né? Determinado serviço, por exemplo, o SIP Phone, SIP VoIP. Eu posso adicionar aqui um tráfego, grandes transferências, que ele começa a pegar acima de 100 MB, tá? Então tudo que for acima de 100 MB de download vai cair em cima dessa grande transferência. Eu posso pegar, por exemplo, um serviço específico, que geralmente é o que mais acontece. Então eu quero o serviço, deixa eu ver se tem SQL aqui. Então SQL, eu posso pegar um serviço SQL, por exemplo, e colocar o SQL que eu preciso reservar para o SQL no mínimo 1 gigabit, tá, de download, porque é um SQL que fica na nuvem. Então eu consigo ter esse discernimento dentro do gerenciamento de largura de banda. Tá? Então aqui, por exemplo, tem 24 kbps reservado para o VoIP e 1 megabit reservado para o MySQL. Tá? E lembrando sempre que o Quero funciona com as caixinhas aqui do lado. Então, se não está habilitado, não está funcionando, certo? Túneis VPNs, usar regras para os túneis VPN antes de criptografar. Então, essas regras de balanceamento, né, de QoS, também funcionam dentro do túnel. Bom, largura de banda de internet, aqui a gente vai alterar só a velocidade. Então, por exemplo, eu tenho 100 megas de download e 100 megas de upload, tá? Só para você ter aqui a referência de qual o tamanho da sua banda, né?